Voltando aqui para fazer uma outra peça, que vai ser a foca, que vai acompanhar a boneca, a palhaça Lili. Bom, nós vamos fazer a foca com a linha na cor cinza, certo? Essa cor aqui que vocês estão vendo. E vamos iniciar aqui fazendo a cabeça da foca com um anel mágico, certo? E aqui dentro desse anel mágico vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fechar esse anel mágico. E vamos aqui para a próxima carreira. Vou fechar aqui esse anel mágico com um ponto baixo, certo? Dessa forma. Vou pegar aqui meu marcador, colocar nesse primeiro ponto aqui. E nesse mesmo ponto vou fazer mais um ponto baixo. E já vou escondendo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Certo. E já vou aqui escondendo este fio aqui, ó. Certo? Então, nessa rodada, será uma rodada somente de aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Tem aqui meu segundo aumento. Terceiro aumento. Certo? Então, façam dessa forma aí, onde vocês, né, uma rodada somente de aumentos. E no final, teremos um total de 12 pontos, com 6 aumentos. Vou fazer aqui os meus e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de aumentos, certo? E vamos agora para uma próxima rodada. Aqui nós iremos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu tenho aqui um ponto baixo sozinho. No próximo ponto eu vou trabalhar um aumento. Será 2 pontos baixos no mesmo ponto. E continuo aqui escondendo meu fio, como vocês podem ver. No próximo eu faço um ponto baixo sozinho. E no próximo eu faço um aumento. Então, no final desta rodada, nós teremos um total de 18 pontos, certo? Façam dessa forma aí no de vocês. Vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de um ponto baixo e um aumento. E vou agora para a minha próxima rodada. Nessa rodada será feita 2 pontos baixos sozinho, uma sequência de 2 pontos baixos sozinho. Então, eu fiz o meu primeiro, tenho aqui o meu segundo e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Uma sequência de 2 pontos baixos sozinho. Aqui. E no próximo ponto, um aumento. Certo? Então, nessa rodada será trabalhado dessa forma. 2 pontos baixos, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. No final desta rodada, teremos um total de 24 pontos. Bom, para eu não ficar repetindo, voltando o tempo todo, é uma sequência que vamos fazer aqui, eu vou logo explicar para vocês essa sequência. Então, essa sequência aqui foi de 2 pontos baixos, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento.
Na próxima, no final dessa rodada, teremos um total de 18 pontos. Na próxima sequência, será 3 pontos baixos e um aumento. No final da rodada, teremos um total de 30 pontos. Na próxima, será uma rodada de 4 pontos baixos, uma sequência e um aumento. No final da rodada, teremos um total de 36 pontos. Na próxima rodada, será 5 pontos baixos e um aumento. E no final dessa rodada, teremos um total de 42 pontos. Então, façam dessa forma aí o trabalho de vocês. Vou fazer as minhas sequências aqui e quando concluir eu retorno para continuarmos o trabalho. Bom, concluí aqui as minhas sequências, chegando aqui na rodada de 5 pontos baixos e um aumento, certo? E vamos agora para a nossa próxima rodada, que será uma rodada de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem aumentos. E no final da rodada, teremos um total de 42 pontos. Então, aqui eu vou ter a minha primeira carreira, né? Eu estou fazendo aqui a primeira carreira. E vamos fazer mais 4 carreiras. No total, teremos 5 carreiras de ponto sobre ponto. No final de cada carreira, teremos um total de 42 pontos. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas. Assim que eu concluir as minhas 5 carreiras, eu retorno. Faço aí também as 5 carreirinhas de vocês. Bom, concluí aqui as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto, certo? E vamos aqui para a nossa próxima carreira. Aqui será uma carreira de 5 pontos baixos. Tem aqui meu primeiro ponto. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, a laçada da frente do meu segundo ponto, puxo o fio e faço minha diminuição. Novamente, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição, certo? Então, no final desta carreira, teremos um total de 36 pontos. Vou concluir aqui a minha e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos para a próxima carreira, que será de 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui meu primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. Agora eu vou fazer a minha diminuição. Pego a laçada da frente do primeiro ponto, a laçada da frente do segundo ponto, puxo o fio e faço uma diminuição. Novamente, uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição, certo? No total desta carreira, teremos 30 pontos. Vou fazer aqui a minha rodada e já retorno.
Bom, concluí aqui a minha rodada de 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. No total, no final desta rodada, teremos um total de 30 pontos, certo? Então, aqui é uma sequência de ponto sobre ponto, ó. Tá? Façam dessa forma aí no de vocês. Vou concluir aqui o meu e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto. Agora vamos para uma rodada de 4 pontos baixos e um aumento. Tem aqui meu primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto ponto e no próximo um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Uma sequência de 4 pontos baixos sozinho, 2 pontos, 3, 4. E no próximo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. No final desta rodada, teremos um total de 36 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada, façam dessa forma aí no de vocês e já. Bom, concluí aqui a minha rodada de 4 pontos baixos e um aumento. E vou aqui arrematar o meu fio, deixando aqui uns 20 centímetros de fio para costurar a cabeça no restante da peça, certo? Puxar aqui o fio, certo? E a cabeça ficou assim. Vamos aqui para nossa próxima peça. Bom, agora continuando aqui com o fio cinza, vamos fazer a cauda da foca. Então, vamos fazer aqui um anel mágico. Eu gosto de fazer assim. E dentro desse anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fechar aqui o anel mágico. E vamos aqui para a próxima rodada. Começar aqui unindo os dois lados da peça com um ponto baixo. Colocar aqui meu marcador nesse ponto. E vamos fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, uma sequência de 2 pontos baixos. 1, 2 e no próximo temos um aumento, certo? No final desta carreira terminamos com 8 pontos. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira teremos uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Tem aqui meu primeiro ponto, vou fazer aqui o segundo ponto,
E como vocês podem ver, eu já vou escondendo aqui esse fio, certo? E tenho aqui o meu terceiro ponto. E no próximo, eu tenho um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreirinha de base. Novamente, uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto, certo? E a peça vai ficando assim. Então, no final aqui, concluímos com 10 pontos. Vamos para a próxima rodada. Nessa próxima rodada será de 4 pontos baixos e um aumento. Tem aqui meu primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. E no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, 1, 2, 3, 4. E no próximo, um aumento. Então, nesta rodada, terminamos com 12 pontos. Agora, nós iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. No final desta rodada, nós teremos um total de 12 pontos. E serão feitas duas carreiras. Tem aqui a minha primeira carreira. E vamos fazer mais uma carreira. Cada carreira terá um total de 12 pontos. Então, façam dessa forma aí no de vocês. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras. Já tô fazendo aqui a primeira e concluindo. E eu vou retornar assim que estiver pronto para continuarmos o trabalho. Bom, terminei aqui as minhas 2 carreiras. E vamos para a próxima carreira. Que será uma carreira de 2 pontos baixos, uma sequência de 2 pontos baixos, tem aqui meus 2 pontos baixos e uma diminuição. Peguei a laçada da frente do meu primeiro ponto, a laçada da frente do meu segundo ponto, puxo o fio e faço uma diminuição. Novamente, 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui a minha diminuição dessa forma, certo? No final teremos um total de 9 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? E aqui nós já vamos arrematar. Então, tem aqui a primeira nadadeira. Vocês irão fazer uma segunda a cauda. Vocês vão fazer uma segunda cauda dessa mesma forma como foi feita esta primeira, com as mesmas carreiras, a mesma sequência de carreiras que nós fizemos essa daqui, tá ok? Então, faço a segunda cauda de vocês, vou fazer aqui a minha e já retorno com a nossa próxima peça. Bom, terminei aqui a minha segunda cauda, certo? E vamos fazer aqui uma sequência de
9 pontos baixos nessa cauda. Eu não arrematei o fio, tá ok? Deixa eu colocar aqui o meu marcador. Fiz aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, aqui eu tenho 9 pontos baixos na primeira cauda. Vou tirar aqui o marcador. Vou pegar aqui a minha segunda cauda, né? Arrematei aqui o fio. Vou botar esse fio pra dentro aqui. E vou aqui no meu próximo ponto. Aqui, certo? E vamos fazer mais uma sequência de 9 pontos. Entrar aqui no meu primeiro ponto seguinte, fazer aqui 9 pontos. Fiz aqui meu primeiro, vou botar o marcador aqui pra facilitar aqui o trabalho. Opa, assim. Vou aqui fazer um segundo ponto no próximo ponto, certo? Terceiro ponto. Quarto, certo? Quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Então, aqui eu tenho 9 pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador. Em cada uma da cauda, certo? Como vocês podem ver. Agora, vamos aqui continuar. Vamos aqui para o próximo ponto, na próxima cauda, e fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Deixa eu botar aqui o marcador para facilitar. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nessa sequência aqui, nós teremos um total de 18 pontos, certo? 5, 6, 7,
7, 8, 9, certo? Agora vamos para os 9 pontos aqui na próxima cauda. Entrar aqui no meu próximo ponto, fazer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o último 18 pontos, certo? Então, como vocês puderam perceber, né, ver, aqui nós unimos as duas caudas da foca e vamos fazer aqui o corpo desta foca, certo? Então, fizemos 9 pontos nesta cauda, 9 pontos nessa e depois um total de 18 pontos. E agora nós iremos fazer mais uma carreira de 18 pontos, de ponto sobre ponto, tá ok? Então, eu vou fazer aqui minha segunda carreira de ponto sobre ponto, façam aí o de vocês e no final desta carreira, assim como a anterior, teremos um total de 18 pontos. Vamos agora aqui fazer a nossa próxima sequência. Concluir aqui a minha segunda carreira de ponto sobre ponto. E vamos fazer agora uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento. No final desta carreira, teremos um total de 20 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e no próximo um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, 8 pontos, uma sequência, 1, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento, certo? Então, temos aqui a união das duas caudas, como vocês podem ver. E agora nós iremos fazer uma sequência, de ponto sobre ponto. No final desta carreira, teremos um total de 20 pontos. Então, serão 2 carreiras, cada uma com 20 pontos. 2 carreiras de ponto sobre ponto.
Vou concluir e fazer aqui as minhas. Já tô fazendo minha primeira carreira, vou fazer mais uma. Quando concluir, retorno para continuarmos a foca. Bom, terminei aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos fazer uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento. No final desta carreira, teremos um total de 24 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Uma sequência de 4 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4 e um aumento, certo? Então, vou fazer aqui a minha carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Faço aí o de vocês e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 4 pontos baixos e um aumento. E a peça vai ficando assim, ó. Certo? E agora, nós iremos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou começar aqui a minha primeira carreira, certo? E no final de cada carreira, teremos um total de 24 pontos. Então, vou fazer aqui a minha primeira carreira, depois vou fazer mais uma. Quando eu concluir minha segunda carreira, eu retorno. Façam as 2 carreirinhas aí de vocês. Concluí aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, certo? E vamos agora para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui uma sequência de 10 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz aqui 10 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma sequência de 4 aumentos. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Tem aqui um, meu segundo ponto baixo, aumento, desculpa. Meu terceiro aumento. E meu quarto aumento. E agora, vamos fazer uma sequência de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Tem aqui meu primeiro ponto. No total, no final desta carreira, teremos um total de 28 pontos, certo? Façam aí um de vocês. Vou concluir aqui a minha carreira de ponto sobre ponto e já retorno. Bom, agora vamos fazer uma sequência de 11 pontos baixos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vamos agora fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui o meu um ponto, no próximo um aumento, mais um ponto e um aumento, e por último um ponto e um aumento. E vamos fazer uma sequência de 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. No final, teremos um total de 31 pontos. Vou fazer aqui a minha sequência. Quando eu retornar, terminar, eu retorno. Faço aí a sequência de ponto sobre ponto de vocês. Vamos lá. Agora, concluí aqui a minha sequência de ponto sobre ponto e vamos para a próxima rodada. Aqui nós iremos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto e uma sequência por 4 vezes de 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui minha primeira sequência. Então, 1, 2, 3, no próximo, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, um aumento. Bom, concluímos aqui a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tivemos aqui um total de 38 pontos nesta rodada. Bom, vamos fazer agora uma sequência de 16 pontos. Então, tem aqui meu primeiro ponto, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora nós iremos fazer uma sequência de 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora nós iremos fazer uma sequência de 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Concluímos aqui esta carreira, esta rodada, com 42 pontos. Agora nós iremos fazer uma sequência de 8 carreiras de ponto sobre ponto. Ao final de cada carreira, teremos um total de 42 pontos. Tá ok? Então, façam aí as 8 carreiras de vocês. Vou fazer aqui as minhas carreiras e quando concluir, eu retorno para continuarmos o trabalho. Bom, concluí aqui minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos para uma próxima rodada. Vamos fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora vamos fazer uma diminuição. Pegar a primeira laçada do primeiro ponto na frente, a segunda laçada da frente do segundo ponto, puxar o fio e fazer uma diminuição. Vamos novamente fazer uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. Então, esta carreira será feita desta forma. Uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Façam dessa forma aí no trabalho de vocês. Vou concluir aqui a minha carreira e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos para a próxima, que será de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. Então, esta sequência será dessa forma: 4 pontos baixos e uma diminuição. No final, teremos um total de 30 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazer agora uma sequência
de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 30 pontos. Façam dessa forma aí no trabalho de vocês. Vou fazer aqui a minha rodada e já retorno para continuarmos o trabalho. Bom, concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto e vamos para a próxima rodada, que será de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição, certo? Então, essa sequência será assim: 3 pontos baixos e uma diminuição. No final, teremos um total de 24 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 24 pontos. Vou fazer aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos para uma próxima rodada, que será de 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição, certo? E no final desta rodada, teremos um total de 18 pontos. Então, faço dessa forma aí no trabalho de vocês: 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós iremos fazer uma sequência de 1 ponto baixo, e uma diminuição. Ao final desta rodada, teremos um total de 12 pontos, ok? Então, façam aí dessa forma no de vocês: um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Se quiserem, vocês já podem estar enchendo aqui a peça, tá ok? Enquanto ainda tá no ponto, certo? Então, vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de 1 ponto baixo e uma diminuição. E agora nós iremos fazer uma sequência de 6 diminuições, certo? Por toda a volta. Então, nós vamos fechando aqui a peça. Fiz a primeira. E agora a segunda diminuição. Então, vou fazer assim por toda a volta, né? Uma carreira somente de diminuições. Faço aí no de vocês. E eu já retorno para concluirmos esta parte da peça. Bom, concluí aqui a minha rodada de 6 diminuições, certo? E aqui nós iremos fazer assim: vocês deixam aí uns 10 centímetros de fio, corta, faz o arremate, puxando aqui o fio, e para fechar, terminar de fechar a peça, com uma agulha aqui de tapeceiro, certo? Vou colocar aqui a linha na agulha. Bom, já coloquei aqui a linha na agulha.
E nós vamos fechar aqui a peça, tá ok? Então, eu vou passar aqui a minha agulha no primeiro ponto, em uma das alças do ponto, apenas na alcinha da frente, ó. Fiz no primeiro, vou passar aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto ponto, dessa forma. Agora eu venho aqui, vou puxar e fechou aqui a peça. Entro com a agulha aqui no meio do ponto, saio aqui em qualquer lugar da peça e puxo. E aqui está pronta o corpo da foquinha, certo? Vamos aqui continuar com a nossa peça, que é a foca da palhaça Lili. E vamos fazer agora o focinho da foca com a linha na cor cinza. Então, vou fazer aqui meu anel mágico. E dentro desse anel mágico, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fechar esse anel mágico. E agora, vamos entrar aqui nesse ponto. Opa, deslizou aqui. Deixa eu entrar aqui nesse primeiro ponto. E agora, nós vamos começar a próxima rodada. E nessa rodada, nós iremos fazer assim, um ponto baixo, colocar aqui meu marcador. No próximo, um aumento, 2 pontos baixos, no mesmo ponto da carreira de base. No próximo ponto, mais um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. E por último, mais um aumento. Certo? Então, nós terminamos essa carreira aqui com 10 pontos. Deixa eu fechar aqui um pouco mais a peça. E vocês podem perceber que eu já vou aqui escondendo esse fio. E vamos para a próxima rodada. Vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo. Colocar o marcador. E por 2 vezes, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Tem aqui meu um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. Novamente, um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Certo? Agora, nós iremos fazer um ponto baixo sozinho. E por 2 vezes, novamente, uma sequência de um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo.
e um aumento. Nesta rodada, nós terminamos com 14 pontos. Vamos para a próxima carreira. Agora, nós iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira terá um total de 14 pontos, certo? Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras. Já iniciei aqui a primeira carreira e vou fazer mais uma carreira. E quando eu concluir, eu volto para continuarmos o trabalho. Façam também aí as carreirinhas de vocês. Pronto, já concluí aqui o meu focinho, certo? Vou cortar aqui o fio. Vou deixar aqui uns 15 a 20 centímetros de comprimento de fio, que é para poder costurar. E vou puxar aqui o fio. Então, aqui já tá concluído o focinho da foca da palhaça Lili. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui com a linha na cor cinza, certo? E vamos fazer aqui as nadadeiras. Serão 2 peças. Então, vou iniciar aqui, como sempre, com o meu anel mágico. E dentro dele fazer 6 pontos baixos. Fazer aqui um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui, certo? E aqui vou fazer, colocar aqui a agulha na linha, no ponto, desculpa. E vamos fazer agora uma sequência de aumentos. Vou fazer aqui meu primeiro aumento. Colocar aqui meu marcador, certo? E aqui será uma sequência de 6 aumentos, que são 2 pontos baixos em cada ponto da carreira de base. Fiz aqui 2 aumentos e vou fazer mais 4. E quando eu terminar, eu retorno. Faço aí a sequência de aumentos de vocês também. Bom, já concluí aqui a minha rodada de aumentos. E vamos para a próxima rodada. Aqui nessa rodada, nós iremos trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, certo? Fiz aqui um aumento. No próximo, vou fazer um ponto baixo novamente e um aumento por toda a volta. No final desta carreira, nós teremos um total de 18 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de um ponto baixo e o aumento, e vamos para a próxima rodada, que será de 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, fiz um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no próximo, faço um aumento.
Novamente, uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 aumento. Bom, concluí aqui a minha rodada de 8 pontos baixos e um aumento. E agora nós iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira terá um total de 20 pontos no final da rodada, certo? Então, tô aqui fazendo a minha primeira carreira. Depois dessa, eu vou fazer mais uma. Então, vocês irão fazer dessa forma aí no trabalho de vocês, tá ok? Quando eu terminar as minhas carreiras de ponto sobre ponto, eu retorno. Bom, concluí aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora nós vamos para outra rodada, onde nós iremos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Pega a primeira laçada da frente do primeiro ponto, a segunda laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio, puxo e faço uma diminuição. Novamente, 8 pontos baixos, uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição novamente. Nessa rodada, nós terminamos com 18 pontos. Vamos para a próxima rodada. Nessa, nós iremos fazer uma sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos fazer uma diminuição. E novamente, 7 pontos baixos, uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma diminuição. Dessa forma. E nesta rodada, terminamos com um total de 16 pontos. Agora, nós iremos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 16 pontos. Então, vou concluir aqui a minha rodada e já retorno. Bom, concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto e vamos para a próxima carreira. Aqui nós iremos fazer uma rodada de 6 pontos baixos e uma diminuição. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Pego a laçada do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço fio, puxo, faço uma diminuição.
novamente, uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora faço uma diminuição. Aqui concluímos a volta com 14 pontos. E agora nós iremos fazer uma rodada de ponto sobre ponto, certo? Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 14 pontos. Vou concluir aqui a minha rodada, faço aí a rodada de vocês e quando eu concluir, eu retorno. Bom, já concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto, certo? Agora, nós iremos cortar o fio aqui, já concluímos o trabalho, cortar uns 15 a 20 centímetros, né? Puxar dessa forma e está pronta aqui uma das nadadeiras. É preciso fazer mais outra nadadeira, que serão 2, certo? Então, vocês façam aí a segunda nadadeira com os mesmos pontos que fizemos esta. E depois, é só costurar na foca, certo? E o trabalho estará pronto. Bom, gente, retornei aqui para mostrar a foquinha, como ela tá ficando, e eu já fixei aqui a cabeça, certo? Como vocês podem ver, aqui eu costurei, né, a cabeça aqui nessa parte, nessa região. Aqui nós temos o miolo, né, do corpo que nós fizemos, e um pouco acima dele, aqui como vocês podem ver, ó. Deixa eu ver, 1, 2 carreiras acima eu comecei a costurar a cabeça da foca, né? A cabecinha que ficou. Coloquei enchimento e fiz a costura da peça no corpo. Depois, fizemos o focinho aqui, ó, como vocês podem ver. Já costurei ele também no rostinho da foca, né? Coloquei ele bem no centro, né, da cabeça aqui. E também fizemos por último as nadadeiras da foca. E também já costurei elas, as duas. Coloquei aqui, né, costurei em cima e embaixo. Do outro lado a mesma coisa. Foi feita a costura. E a foca ficou assim, certo? Ela fica em pezinho assim. Então, vocês façam dessa forma aí na peça de vocês. Costurem a cabeça no corpinho da foca, o focinho, né? E as nadadeiras, né? Como vocês podem ver, ó, o pescoço ele tem que ficar numa posição aqui, né, que dê uma impressão que a foca ela está em pezinha, né? Se ela estivesse em pé, assim. Certo? Aí, logo em seguida, vocês costurem aí o focinho e depois as nadadeiras, né? Ficando assim. Tá ok? Bom, gente, retornei aqui para mostrar para vocês que eu fiz aqui o bordado do primeiro olho da foca, certo? E ficou assim. E já estou aqui do outro lado para mostrar para vocês como é que foi que eu bordei este lado aqui para vocês fazerem da mesma forma. Ok? Então, eu coloquei aqui
Tô aqui com minha linha, certo? Enfiada aqui neste espaço no olho da foca. Agora, eu vou descer 2 pontos, ó. 1, 2. E vou entrar aqui, certo? E sair lá em cima novamente, dessa forma. Puxar aqui a linha. Certo? Eu tenho aqui começo do bordado do olho da foquinha. Vou aqui, pulo 2 pontos, ó, 1, 2, e nessa direção aqui, eu enfio a agulha e desço lá na direção onde está o meu ponto, tá vendo? Puxo o fio dessa forma. Agora, eu venho aqui, novamente, desse lado, e vou sair com a agulha neste ponto, certo? Vou puxar a linha. E tenho aqui o terceiro traço do olho da foca. Vou entrar aqui neste espaço, sair lá onde está o fio, puxar. Vou tentar puxar aqui. Bom, aqui, ó. Aí, puxei aqui o fio, certo? E formou este quadrado aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu irei bordar o olho da foca dentro deste quadrado, pra ficar igual a este olho aqui. Então, você pode bordar na horizontal, daqui pra cá, ou na vertical, daqui pra cá. Você quem sabe. Eu prefiro bordar na vertical, certo? Então, eu venho aqui com minha agulha, saio lá no meio, puxo o fio dessa forma, certo? E começo o bordado nessa parte aqui de dentro do olho, tá ok? Aí, vocês vão bordando até ficar fechado toda essa parte aqui, ó, aqui por dentro. Fica bem pretinho, da forma como vocês gostarem, certo? E fica dessa forma aqui, ó, ok? Então, faço desse jeito aí na foca de vocês. Vou fazer aqui a minha e já retorno para bordarmos o focinho, ok?